Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Senhor, que nesta manhã o Senhor possa fortalecer o nosso espírito por meio da sua palavra que nos consola e nos encoraja. Senhor, nosso coração é de gratidão por estarmos aqui esta manhã e poder ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Jesus é o nosso Senhor. Senhor, coloca a nossa mente no Espírito, Senhor, que nós venhamos a absorver, Senhor, todos os nutrientes da sua palavra. Ó Senhor Jesus, a sua palavra que é viva e eficaz. Aleluia, Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Como nós temos feito aos domingos, nós tiramos um tempo para ter um pouco de comunhão com os irmãos com relação ao que o Senhor tem nos orientado nos últimos dias, com relação à palavra profética, com relação aos servos de Deus que Ele tem usado hoje nessa terra para nos orientar, que a palavra do Senhor, ela nos consola, nos admoesta, nos ensina, e é um privilégio para nós poder receber toda a orientação que vem da palavra de Deus. Então, eu não estou com a intenção aqui dessa manhã de fazer nenhum estudo prolongado, de versículo por versículo de algumas mensagens, não. Quero ter comunhão com os irmãos de alguns pontos, assim, importantes do falar de Deus nas últimas semanas, nos últimos meses, mais especificamente na última semana, tá? Eu falo nas últimas semanas, nos últimos meses, é porque Deus, Ele é aquele Deus carinhoso, é aquele Deus paciente, que está sempre dizendo a mesma coisa para você e para mim, só que de maneira diferente, porque a gente não pratica, então Ele é muito paciente, né? É ou não é? Deus, Ele é aquele que falou aos pais pelos profetas, né? Ele tem nos falado hoje através do seu Filho, o seu Filho é o Espírito. Então Deus que é a palavra, não cessa de comunicar conosco. Então por isso que eu falei que assuntos relativos às últimas semanas, últimos meses, quiçá o último ano. Mas nós precisamos ser simples para poder receber o que o Senhor está falando conosco. Ó Senhor Jesus, e nos esvaziar, né? No domingo passado, Deus usou o profeta Pedro Dong para falar a mensagem no domingo. E o tema central é a igreja, que é coluna e base da verdade. E ele falou a mensagem 42, ser fiel até a morte. Na quarta-feira, Deus usou o irmão André Dong, que também repercutiu esta mensagem, ruminando e revisando alguns pontos, falando deste assunto, ser fiel até a morte, né? Intitulado como a última trombeta, todas as quartas-feiras, né? Na quinta, quem repercutiu essa palavra foi o mesmo Pedro Dong, com o cooperador César, fazendo aquela live, tocando também em alguns pontos. Então veja como é que Deus é misericordioso, paciente, né? Nos conduzindo para que nós possamos absorver e aplicar no dia a dia. Então não tem desculpa de a gente às vezes falar: essa palavra é tão difícil de entender, eu não consigo seguir a orientação de Deus. Não, Ele tem usado seus servos para exatamente facilitar esse alimento para a nossa compreensão e a nossa aplicação. E na sexta-feira, para finalizar, Deus usou o nosso irmão Esdras para falar sobre um assunto também muito pertinente no tempo do fim, que são as angústias, os sofrimentos, as tribulações, as perdas, as nossas fraquezas, as nossas derrotas, mas ele veio com a palavra de consolo e encorajamento. Então, o título foi o tema central, né? Que é a igreja,
que é coluna e base da verdade, e ele veio falar sobre um sentimento: não aguento mais. Então é sobre isso que nós vamos falar: ser fiel até a morte e não aguento mais. Com relação a ser fiel até a morte, eu gostaria de ler Apocalipse 2:10. O Senhor Jesus, antes de proclamarmos esse versículo, na verdade nós estamos vendo uma sequência de mensagens e estudo das 7 igrejas de Apocalipse, né? O objetivo não é, como eu disse, dar simplesmente um conhecimento, um ensino, versículo, literal, né? Eles usaram até aquela palavra exegese no hebraico, é você fazer um estudo literal de versículo por versículo, explicando a origem e tal. Então, a intenção dos irmãos não é fazer esse tipo de estudo. E depois eles usaram outra palavra que é hermenêutica, uma palavra bonita, né? Mas é interessante porque a hermenêutica, ela leva em conta a contextualização histórica, econômica, para a gente poder entender e aplicar. Ou seja, é isso que o Senhor quer nos levar a nos introduzir, né? Nos transportar para aquele tempo, para poder absorver um pouco melhor, para poder ter realidade. Então não é só um conhecimento na letra, né? O Senhor está querendo dar experiência e realidade para nós. Então, quando você é transportado por uma realidade, por um contexto, então você tem a capacidade de entender um pouco melhor. Então, é nesse sentido que o Pedro tem falado da história das igrejas, querendo transportar ali para uma experiência para poder aplicar no nosso viver diário, nesse tempo do fim. Então, Apocalipse 2:10 diz assim, olha, essa mensagem é para a igreja em Esmirna, tá? Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e sereis tribulados de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ó Senhor Jesus. O versículo 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Essa é a segunda igreja ali na Ásia, que é a igreja em Esmirna. Algumas semanas atrás nós falamos da igreja em Éfeso, que significa desejável ou desejada. E um ponto forte da igreja em Éfeso é que o Senhor deu uma advertência para eles, que eles precisavam voltar ao primeiro amor, ao amor do princípio. Lembra que nós desfrutamos de Jeremias capítulo 2, quando Deus usa o profeta ali para falar que Israel era como uma noiva no deserto, e como que Deus tinha saudade de que ela, com simplicidade, ela seguia o Senhor no deserto. O deserto não tem nada, mas ela queria a presença do noivo. Então, como que o Senhor tinha saudade desse povo, com esse coração e com esse sentimento de simplicidade? Metaforicamente, aquele povo de Israel, que era a noiva, somos nós hoje. E o que Deus quis dizer? Que Ele tem saudades de quando nós, no princípio, cremos, quando nós éramos simples, quando nós éramos sinceros, quando nós éramos menos complicados. Quando você busca aí no seu flashback, né? Quando você busca aí na sua memória, no dia da sua salvação, você lembra, eu também lembro, nós éramos mais simples, né?
e como que nós amávamos mais o Senhor. Então Deus, ele tem saudade desse tempo, e é possível quando ele fala que arrepende logo e volta ao primeiro amor. Esse é o primeiro amor, é o amor do princípio, é um amor que não fica medindo os irmãos, que não fica questionando, é que segue o Espírito aonde quer que vá. Então Deus tem saudade disso, né? Ó Senhor Jesus. Então que o Senhor possa realmente nos iluminar, né? Possamos realmente aprender com a igreja em Éfeso essa lição de voltar ao princípio, como aquela oração que Davi fez, né? Restitui, Senhor, em mim o dia da alegria da tua salvação, ó Senhor Jesus. Então realmente foi um evento na nossa vida, né? Quando nós tivemos aquela experiência e fomos salvos. É como a Rosilene disse ontem, evangelizando a nossa sobrinha. O pai dela ligou depois e falou assim: ó, você está convertendo a minha filha. Mas ele não achou ruim não, né? Ele está gostando também, porque ele sabe que no fundo ali, todo ser humano, irmãos, tem um vazio do tamanho de Deus, né? Então quando nós passamos algumas mensagens para ela, ela se interessou, mensagens ali falando do homem tripartido, do Deus triuno. Então ela está tendo uma experiência e ela está alegre, e ela disse para nós, e disse Rosilene leu ontem, ela queria que essa explicação chegasse a todas as pessoas do universo. Então isso é o primeiro amor, irmãos. Ó Senhor Jesus, precisamos ser menos complicados. E ontem, quando o Arley falou também, às vezes nós não seguimos o Espírito, nós não obedecemos o Senhor, porque nós temos às vezes um coração impuro, não temos uma boa consciência, né? Que o Senhor possa realmente limpar o nosso coração, limpar a nossa consciência, que possamos ter uma fé sem teatro, uma fé sem hipocrisia, sem representação, possamos ter realidade. Aí o Espírito, aí ele vai achar caminho para também atuar em nós. Aí nós seremos aquele versículo de Atos, capítulo 29, né? Abre aí, irmãos, Atos 29, 1. O Arley já sacou ali, irmãos, não tem Atos 29, 1. Atos, o que significa Atos? Atos é atitude dos apóstolos. Atos é o Espírito em ação. Atos é a continuidade. Então nós seremos na vivência essa continuidade. Para quê? Para a pregação do Evangelho, para a obra que é a obra do Espírito. Ontem, como que o Senhor falou conosco, né? Sobre o Deus triuno. O Pai é o manancial, o Filho é a fonte, o Espírito é o fluir e o jorrar, tão acessível para nós, né? Ninguém, Evangelho de João, ninguém jamais viu a Deus, né? Mas o Deus unigênito, o Deus Filho, é quem o revelou. Ou seja, nós vemos Deus na pessoa de Jesus, ó Senhor Jesus, e nós vemos Jesus na pessoa do Espírito, e nós vemos o Espírito que foi dispensado à igreja, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quando eu exercito esse Espírito, ó Senhor, com um coração puro, com uma boa consciência e com a fé sem hipocrisia, Senhor Jesus, aí as coisas acontecem. Então, passando da igreja de Éfeso para a igreja de Esmirna. Igreja de Esmirna, aí o Pedro, não sei se vocês vão lembrar, no domingo, entrou muito nas questões históricas. Então, quando fala aqui no capítulo 2, do versículo 10, de sofrimento de 10 dias, 10 é um número significativo, irmãos, é um número representativo. Estava dizendo que o sofrimento, ele ia durar por longos anos. Ó Senhor Jesus, mas o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Apesar de durar por longos anos o sofrimento, as perseguições, para Deus é como um breve pensamento. É que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E aí eu preciso me apegar a essas verdades. Pai, eu não aguento mais, está pesado, está longo,
já era para o Senhor ter me dado graça para eu suportar esse livramento, mas Ele diz que é leve e momentâneo. E Ele também diz em Romanos que a glória a ser revelada em nós é incomparavelmente melhor. Ó Senhor Jesus, e somos transformados de glória em glória, a nossa leve e momentânea tribulação produz peso eterno de glória. Ó Senhor Jesus. Então precisamos crer, né, irmãos? Mas quando ele fala do número 10 ali, são as muitas investidas dos imperadores romanos contra os cristãos. Então ele contou um pouco da história de Paulo, e também na semana passada os irmãos também falaram, né, das perseguições de Paulo. Mas nós estamos tendo algumas perseguições. Nós estamos tendo aí a pandemia, a enfermidade física, a enfermidade psicológica. Alguns irmãos queridos foram levados a óbito, problema na economia, problema na administração, não só do Brasil, mas mundial, muitos problemas, né, irmãos? Mas os sofrimentos, ganhos são para nós. Esmirna, no grego, vem de mirra. Mirra é uma planta usada como antibactericida, é um remédio contra a infecção, mas sobretudo também usado na unção, para ungir os mortos, tá certo? Para ungir os mortos, os cadáveres, né? E então denota morte. A igreja Esmirna, o nome lembra de morte, ou seja, ser fiel até a morte. Irmãos, e eles passaram por maus pedaços, né? Na época deles ali, alguns foram apedrejados, outros cerrados ao meio, outros decapitados, matavam feras, tiravam as peles e fazia roupa e costurava nos cristãos, e depois soltava na arena para outro animal achar que era um animal feroz. Irmãos, tanta crueldade. Então, se a gente pensar, comparado com o que já tem passado hoje, é fichinha, né? Mas Deus entende nossas dores, viu, irmãos? Você vê que a palavra do Esdras vem validando o seu sentimento e o meu. Mas o Pedro, ele quis mostrar um pouco de história para nós não desesperarmos. Porque os nossos irmãos, no início do século, né, ali no ano 50, 40, 70 depois de Cristo, passaram assim por grandes, mas grandes perseguições, a ponto de, começou ali com, a história de Roma começa com um grande conquistador, né, no seu auge, que é o Júlio César. Mas ele, antes de tomar posse como imperador, ele foi traído ali pelo Senado, né? Então tem aquela célebre frase, até tu Brutus, né? Que era um senador, que era sobrinho dele, apunhalou. Aí todos os senadores mataram Júlio César. Mas depois veio Augusto, que é o sobrinho dele. E o Augusto ele foi mais tolerante aos cristãos, tá certo? O Augusto foi mais tolerante, né? Depois de Augusto veio Tibério na época de Jesus, e é citado também na Bíblia, Tibério, né? Só que Tibério também era um louco. Aí ele se exilou para a ilha de Capri, e ele governava por procuradores em cada região, e ali na Galileia ele tinha Pôncio Pilatos, né? Então aconteceu ali que Pilatos também não tinha nada contra o Senhor, e ele falou, eu lavo minhas mãos. Mas havia perseguição. Então havia perseguição aos cristãos dos judeus, e depois uma forte perseguição do Império Romano. E o Pedro explicando ali, né, depois de Tibérios, aí você teve Calígula, né? Aí depois você teve os filhos de Vespasiano, você teve o príncipe Tito e o irmão dele, que é Domiciano, né? Alguns piores do que os outros. Você teve o César Nero, né? Você teve o Nero ali, depois de o Nero ali em 64, aí os cristãos avançando e Roma iniciando uma decadência.
E Nero, querendo resolver o problema, ele quer reformar a cidade, a glória de Roma, e ele não tinha dinheiro para isso, ele tinha que convencer os senadores. Aí ele teve a péssima ideia de meter fogo em Roma, e Roma dividida em 14 regiões, 10 regiões foram incendiadas, e ele perdeu o controle daquilo, e ele imaginava, bom, eu vou incendiar, e aí eu convenço esse povo, então eu vou fazer tudo novo, e não, a cidade não chamará mais Roma, chamará Nero. Ele queria isso, mas o tiro saiu pela culatra, deu errado, aí ele ficou sendo odiado pelo povo, porque acabou que o povo ficou sabendo, mas ele queria colocar isso na conta de alguém, e como havia revolta, como os cristãos estavam realmente crescendo ali, e tinha alguns setores da economia que estavam sofrendo com aquilo, irmãos, porque quando os cristãos chegavam, eles abandonavam os ídolos e serviam ao Deus vivo e verdadeiro, e aí eles não compravam aqueles ídolos, né, de Diana, aqueles apetrechos, e os templos ficavam vazios. Então acabava que tinha alguns setores da economia que ganhavam muito dinheiro com isso. Então Nero viu aquilo ali e falou assim, então vamos colocar a culpa aqui. Então colocou a culpa realmente nos cristãos, irmãos, e aí fazia barbaridade, aí sacrificava os cristãos, queimava, colocava na arena. Mas entende o contexto? Porque Roma era diferente dos povos bárbaros, né? Da Gália, dos Vínkers. Eles eram diferentes daquele povo, porque eles tinham uma influência, eles eram assim mais lapidados, tinham uma influência grega, né? A democracia, o pensamento, eles eram até liberais com relação a outras religiões, mas na hora que mexeu no bolso, na hora que os templos começaram a esvaziar, na hora que o comerciante começou a perder dinheiro, irmãos, eles tinham que fazer cessar aquilo ali. Então colocaram a culpa nos cristãos, e aí houve grande perseguição. É nesse período que João fala que ser fiel até a morte. Por quê? Porque realmente, irmãos, a vida, ela é superior à morte. Essa semana eu fui numa consulta e tinha um slogan na sala: nós cuidamos de você, naquilo que é mais importante para você, sua saúde, sua vida. Irmãos, o Senhor deu graça que eu usei aqui esse slogan para pregar evangelho para a médica. Eu perguntei para ela, você concorda 100% com esse slogan? E o slogan é bonito, né, irmão? Nós cuidamos do que é mais importante para você, sua saúde e sua vida. Aí ela falou assim, concordo, em gênero, número e grau, completamente. Eu falei assim, olha, eu concordo também, mas em parte. Eu acho que mais importante do que a saúde e a vida é Deus. E Deus, Ele se apresenta em forma de amor. Então eu colocaria amor no início dessa frase. Ela falou assim, não, mas a vida... Eu falei assim, tá bom então. Você tem filho, eu conheci ela, você tem filho, tal. Falei para ela e para a secretária dela. Por seu filho, você daria a sua saúde e sua vida? Claro! Então está explicado, né, irmãos? Aí depois eu deixei um panfleto para ela e falei para ela, tá vendo aí? Por seu filho, por sua filha, por seus pais, às vezes você vai dar a sua saúde e sua vida. Isso aqui, isso é amor, é Deus é que faz isso. Então Deus está acima. Então, irmãos, olha como que é importante ser fiel até a morte, principalmente nós que temos a vida eterna. Então João estava encorajando eles ali, que eles precisavam ser fiéis até a morte. Fiel ao quê? Isso que é importante agora, irmãos. Então o pensamento, o Ezra também tem falado sobre a palavra, o pensamento subjacente dos escritos de Paulo é o evangelho, irmãos. O pensamento subjacente é um pensamento predominante. Sub, que está embaixo, jacente, que jaz ali, está deitado. Então, embaixo de tudo que está sendo falado por Pedro, por Esdras, por Miguel, por André, pelas nossas mensagens durante a semana, o que foi falado pelo apóstolo Paulo, apóstolo João, o pensamento predominante é o evangelho. A partir daí tudo é desenvolvido. Então, irmãos,
nesse tempo do fim, sabe, que Deus faz curtir as tribulações para os ímpios, mas aqueles que confiam no Senhor, o Senhor tem a misericórdia dele. Não soframos em vão. O pensamento predominante na minha e na sua vida precisa ser o Evangelho. Então, quando João falou que ser fiel até a morte, aí ele está sendo queimado, aí eles estavam sendo torturados, isso por causa do Evangelho, irmãos. Como se diz, o sofrimento vem para todos, mas como você está passando ele, né? Na presença do Senhor, sendo mais íntimo do Senhor, por uma causa real ou não? E qual deve ser a nossa causa, irmão? Qual deve ser a nossa bandeira? É o Evangelho. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, irmãos. Os irmãos estavam ali passando por sofrimento. Paulo desabafou em 2 Coríntios 11 e 12, Nilton leu semana passada. Ele desabafou e Deus ouviu. E ele, sendo abandonado, apedrejado, ele levantava, sacudia a poeira e tinha uma causa, tinha um pensamento predominante. Opa, eu tenho uma missão. Ontem a Rosilene leu, se eu prego o Evangelho é porque pesa sobre mim essa necessidade vital, como tomar água e como respirar. Senhor Jesus, nos leva a esse nível de eu ter essa necessidade vital de anunciar o Evangelho, como eu tenho para alimentar. Então era o pensamento. Então nesse tempo do fim, o Senhor quer dar esse pensamento para nós, porque, irmão, essa é a nossa comissão. Não vou ler por causa do tempo, irmãos, mas Mateus fala dessa comissão: ide e pregai o Evangelho aos 4 cantos da terra. Ó Senhor Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes tenho dito. Ó Senhor Jesus, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Atos continua conosco nesse comissionamento. Ontem nós vimos que Ele já nos deu condição quando Ele nos deu o Espírito essencial, quando em João 20 Ele soprou o fôlego de vida. Paz esteja convosco, ó Senhor Jesus. E nós recebemos ali o Espírito prometido a Abraão. A promessa que foi dada a Abraão, nós a recebemos no Novo Testamento. Gálatas não fala isso? Para que recebêssemos o Espírito prometido, para que a bênção de Abraão nos alcançasse e recebêssemos o Espírito prometido. Não só isso, mas também nós temos o Espírito de poder, que nos reveste ali em Atos, com Pentecoste. E Atos continua, irmão. Atos é a ação do Espírito, a atitude do Espírito. É o Espírito que faz a obra, né? É o mesmo Espírito que é ontem, hoje, será eternamente. Então, se você ter comunhão com o Senhor e pedir, faz de novo, Senhor. Faz de novo, incendeia de novo, Senhor. Hebreus fala que Ele é aquele que faz ar aos teus anjos e labareda de fogo aos teus ministros. Nós somos os ministros do Senhor hoje. Então nós somos o alvo de Deus hoje para cooperar com Ele. Então faz de novo, Senhor. Derrama de novo, Senhor, o seu Espírito como esse fogo para queimar as impurezas, para nos animar, ó Senhor Jesus, para tirar de toda apatia, para nos envolver com esse pensamento predominante que é o Evangelho. E eles estavam ali, quando eles pregavam o Evangelho, quando chegava no lugar, eles falavam assim: não, chegou a turma aí que veio transtornar. Então, irmãos, com a sua presença e a minha presença precisa ter essa impressão: chegou aqueles aí que defendem os interesses do Pai. Esses aí pregam o Evangelho mesmo, ó Senhor Jesus. Esses têm uma causa, e a causa é o Evangelho. Essa comissão já foi dada a nós, irmão. Por isso nós temos que ser fiéis. Paulo, em Coríntios, ele fala também que o que requer de um dispenseiro, de um ministro, é que ele seja fiel. Fiel, fiel. Ó Senhor Jesus, precisamos ser fiéis, irmãos. Fiéis a esse comissionamento. Que nós somos os cooperadores, nós somos aqueles
que fomos chamados. E olha o que diz aqui na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5 a 10. Os irmãos vão ler um versículo e as irmãs outro, tá? Senhor Jesus, esse evangelho que Romanos fala que é o poder de Deus, né? Que nós não podemos envergonhar dele, irmãos, que ele é para transformar vidas. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, reforça também o nosso encargo, Senhor Jesus, que é pregar o evangelho e edificar a igreja. Os irmãos começam com 5 e as irmãs vão na sequência. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos uma missão, nós temos um objetivo quanto ao nosso chamamento. Olha o versículo 9. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha, nação santa. Ó Senhor Jesus. Com objetivo, a fim, ó Senhor Jesus, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Essa é a nossa função, de proclamar essas virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Esse evangelho não é amontoado de palavras, esse evangelho é uma pessoa, e essa pessoa que tem a capacidade de tirar a pessoa das trevas para transportar para a luz, e essa pessoa viva. Por isso que o evangelho é uma pessoa, por isso que nós precisamos deixar escapar da nossa boca. Aí você fala, eu não sei pregar o evangelho, mas você sabe orar, então você diz, posso orar por você? Irmãos, é abrir a jaula e deixar esse leão fazer o trabalho dele. Senhor Jesus, às vezes nós não sabemos pregar o evangelho, mas às vezes nós podemos sair com esse flyer, com esse panfleto de evangelização, que é um resumo do plano de Deus, frente e verso. Você entrega para a pessoa, e tem um telefone, tem um contato, depois ela vai levar para a rede de cuidados, ela vai ligar para alguém, deixar sair. Aí tem os livros, a palavra revelada, aí tem, posso orar por você, ó Senhor Jesus, tem o jornal Árvore da Vida, Senhor Jesus. E com relação a orar para você, irmãos, para terminar, então o encargo, o pensamento predominante na minha e na sua vida nesses últimos dias, precisa ser a pregação do evangelho. Nós temos pouca força, mas o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós temos pouca força, nós invocamos o nome do Senhor, aí nós consultamos a palavra, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí quando nós dizemos ao Senhor que não aguentamos mais, Ele entende as nossas dores, e Ele vai nos socorrer, irmãos. E as situações que têm acontecido, não é para nos afastar, é para aumentar, nos levar para outro nível de graça, ou seja, aumentar a nossa comunhão com o Senhor. Eu não vou ler para os irmãos, mas leiam por favor em casa, aqueles que não tiveram oportunidade de ler essa semana, Êxodo capítulo 32, ali mostra alguém que era realmente íntimo do Senhor. No Salmo 25:14 fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a esse o Senhor faz revelar os segredos do seu coração. Então Deus revelou os segredos do coração para Moisés,
Ele revelou para Elias, revelou para Paulo, revelou para Pedro, e quer revelar para você e para mim. Basta ver o nosso íntimo o nosso nível de intimidade com Ele. Ó Senhor Jesus. Oséias 6,3 fala que conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Nós precisamos prosseguir, ir para outro nível de intimidade, nível de comunhão, abrir o nosso coração, falar que não aguentamos mais, desabafar realmente com quem pode e consegue ouvir e resolver a nossa situação. É nesses últimos dias, Ele tem nos levado isso, irmãos, também a ter esse encargo pelo Evangelho e o encargo pela oração, pela comunhão com Deus. Jesus é o nosso Senhor, aleluia. Teremos um tempo para compartilhar dos irmãos, aleluia.